Tá ótimo. E aí, tudo bem? Trabalhou hoje, não? Sim, sim. Tá, tem tido Ah, bastante trabalho, né, nessa área. pois é, para mim também, tá? O home office está o dobro de trabalho, viu? Cara, tem uma situação que, para mim, pelo menos, eu tenho a percepção que é muito ruim, que é o fato de você não sair da frente do computador, né? Então, se É, você não dedicar um tempo para fazer alguma outra coisa, realmente você fica consumido só pelas reuniões, porque os clientes também perceberam que é muito mais fácil falar pela videoconferência do que ficar aguardando uma reunião, aguardando um horário para poder se deslocar até algum lugar, né? eu tenho tido tem sido cansativo para mim, ó, sendo franco, aí tem sido cansativo para mim esse home office, porque além das tarefas domésticas e do homeschooling também, eu tenho ainda essa questão aqui, uma bebezinha e uma em idade escolar, a da idade escolar tem que dar uma ajuda sempre. De fato, o trabalho na frente do computador o tempo todo, fazendo videoconferência, fazendo conferência telefônica, via WhatsApp, via Zoom, via todas essas ferramentas aí, Google Hangout, o que quer que seja, é uma atrás da outra, né? Então não tem um suspiro, não tem um momento de descanso, cara. Tem sido cansativo, realmente. Exatamente, cara, não tá difícil fazer essa adaptação. Lá para o escritório foi fácil, É, porque a gente migrou fácil até o sistema, todo mundo já tinha notebook, então foi tranquilo. Mas eu particularmente não tenho gostado muito dessa dinâmica, não. eu não vou dizer que eu não tenho gostado, não. Eu tenho até tentado tirar bastante proveito da situação, mas tem sido cansativo, isso é verdade. Mas não dá para reclamar, né, Giba? Porque Não, o pessoal aí, níveis de desemprego, com essa crise e tal, quem está com bastante trabalho em casa não pode reclamar, né? Então, estou falando aqui definitivamente. mais em tom de constatação mesmo. Quem Bom, está com pessoal, estamos trabalho e com começando. saúde, né? Exato, trabalho e saúde não pode reclamar de É nada, isso, cara. E exatamente. estamos aí tendo esse prazer enorme de estar fazendo essa live aqui, Turnarounders fazendo nossa terceira live, tá, Juba? Nesse momento aí de coronavírus, de pandemia e tudo mais. Muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer para apresentar aí para o pessoal Gilberto Gornati, sócio do TWK, um advogado super experiente aí em recuperação judicial, reestruturação de empresas, falências e tudo mais. Coautor do livro Direito Bancário, Contratos de Operações Bancárias, junto com o Ivo Weisberg. Então, sumidade aqui, com quem a gente vai ter o prazer de bater um papo sobre pedir ou não pedir recuperação judicial. Bom tema, né? Bri- Pois é, obrigado aí, Pedro. Obrigado pela apresentação, pelo convite também. E vamos lá, estou aqui à disposição. Até só para por uma dúvida, a Marcos primeira Famos coisa, entrando aqui também. legal, a Dá primeira tchauzinho coisa que quem está eu entrando vi, aí. dá Estamos tchauzinho. aquecendo. Fala, desculpa, não, eu perdi aí. Imagina. Não, a primeira coisa que eu fiquei pensando foi que você escolheu ali o tema, né? Pedir ou não pedir no final das contas. E aí me remeteu ao Hamlet Ser ou do não ser? Shakespeare. Ser Claro, ou não ser ou ser? não ser. Exatamente. E a discussão do Hamlet ali naquele ato, né? Bem no meio do livro do Hamlet, ele está discutindo com ele mesmo, é um monólogo ali, está sendo observado e tal, mas é um monólogo. E ele está discutindo a vida, né? Ser ou não ser significa permaneço vivo ou não permaneço vivo. É um personagem dramático demais, melancólico demais. Mas acho que ela cai com uma luva aqui também, porque no final das contas você traz também essa ideia dessa discussão sobre a perspectiva jurídica, se esse mecanismo, se esse instituto é algo que permite que essas empresas e a atividade empresária de modo geral sobreviva ou não sobreviva, ainda mais numa situação de crise generalizada como a gente está vendo, né? Fantástica analogia, viu? Acho que muitos empresários, ou executivos, quando estão nesse momento de crise da sua empresa e estão refletindo se pedem ou não pedem recuperação judicial, eu imagino que grande parte da reflexão deles seja exatamente esse momento, esse monólogo com eles próprios, peço ou não peço, ser ou não ser, né? Acho que a analogia do Hamlet ela é muito boa, realmente. Confesso que a decisão do tema pelo menos para mim, não foi pensando nessa analogia, não. Mas acho que Ca- encaixa muito bem, realmente. Caiu como uma luva aí.
Cai Parabéns. como uma luva. Então, Giba, vamos lá. Você deve ter direto cliente que entra em contato, pede reunião, e vem com aquele. Eu também sei muito bem qual que é o estado, né? Assim, já que você entrou nesse mundo mais filosófico do Hamlet aí, num estado de, poxa, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma salvação, preciso de uma solução mágica, talvez não tão mágica, mas vim aqui porque eu quero saber se eu peço ou não peço a recuperação judicial. Como é que é esse primeiro momento, esse primeiro contato seu com os centenas, milhares, talvez, de clientes com quem você já teve reunião, nesse primeiro momento, nessa primeira reunião, como é que é esse primeiro contato? E o que passa pela sua cabeça e o que normalmente vem de pergunta, de questionamento nessas situações aí para você? Pedro, a gente costuma receber os clientes, assim, a gente não atua muito como médico de família, né? Que acompanha o cliente desde a sua origem, desde as suas primeiras movimentações, primeiras contratações. A gente até comenta lá no escritório que nós somos médicos de UTI ali no final das contas, porque o cliente, quando chega para conversar conosco, geralmente já está em um estado grave, já está numa situação de estresse financeiro, de estresse da atividade empresarial num grau muito acentuado. E evidentemente, né, como acontece com qualquer pessoa que até tem o Dr. Google aí para poder jogar e tentar obter conhecimento, eles já chegam com algumas ideias, algumas pré-ideias ali para tentar discutir coisas que eles ouviram de outros advogados, que eles ouviram de outros empresários até, e muitos deles Ou estão de ali amigo também, numa. né? Exatamente, de Família, todo outros. mundo. O almoço de domingo é uma grande usina de ideias, né? Isso. Então, ele chega com uma expectativa já pensando que talvez ele tenha que usar a mecânica da recuperação judicial e que isso vai resolver todos os problemas da vida dele. A primeira coisa que a gente tenta fazer, foi até uma das perguntas logo aí no início, é justamente segurar um pouco esse ímpeto, né? Frear um pouco esse ânimo. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com esse cliente. A gente precisa entender se efetivamente esse mecanismo da recuperação judicial faz sentido ou não faz sentido para a atividade empresarial dele. Então, uma das primeiras coisas que a gente oferece, até aproveitando a terminologia médica que está muito em voga hoje em dia, a gente oferece um diagnóstico da situação contratual do cliente, justamente para a gente poder analisar sobre a perspectiva da estrutura de garantias, o tipo de financiamento, quais são as demandas que ele tem já no judiciário, onde o calo está apertando efetivamente, para que a gente possa tomar essa decisão de saber qual é o melhor caminho efetivamente para resolver o problema da atividade dele. Muito bem. Que tipo, e nesse diagnóstico, vamos lá, quais são os principais elementos que vocês analisam, então? Acho que as pessoas vão ter interesse em entender melhor aqui. São as estruturas dos contratos, a situação da empresa naquele momento, às vezes o tipo de negócio que ele está, se ele depende de concessão do governo, às vezes isso pode ser um problema, se a dívida dele é mais concentrada em banco, se é mais concentrado em factory, se é mais concentrado em fornecedor, se é mais concentrado em fiscal. Então, quais são as principais variáveis assim que de bate-pronto você fala, poxa, preciso olhar isso aqui? O perfil do endividamento, eu acho que ele já diz muito sobre o que está acontecendo, só que ele sozinho não adianta ser visto, né? Não é a única variável que serve ali para poder nos dar todas as informações necessárias. Eu brinco em sala de aula com os meus alunos sobre a promissora fábrica de DVDs. A promissora fábrica de DVDs teve o seu momento. A minha querida avó Glória aí, com certeza gostou muito de DVDs, assistiu lá no aparelhinho dela, só que hoje ela já é uma coisa obsoleta, né? Ela é uma tecnologia que já não faz muito sentido. E aí, num primeiro momento, a reação que eu sempre vejo nas salas de aula é do pessoal pensando: a promissora fábrica de DVDs não pode pedir recuperação judicial, porque ela não tem atividade nenhuma para ser reestruturada. E aí eu faço uma pergunta, eu falo, bom, e se a gente pensar que a promissora fábrica de DVDs está numa região que tem um valor para fazer um empreendimento imobiliário, um loteamento, prédios, uma incorporação imobiliária, por exemplo. Aí já muda de figura.
E aí a gente começa a discutir e entrar ali em alguns aspectos para poder entender se naquele caso seria capaz ou não de usar uma recuperação judicial para efetivamente reestruturar a atividade. E às vezes é reinventar a atividade como um todo, né? A gente viu aqui no Brasil um grande número de construtoras e de outras empresas que atuavam na área de infraestrutura passando por esses problemas de crise de liquidez, de solvência ou de solvabilidade dessas empresas. E aí, no meio desse caminho, a gente acabou percebendo que eles tinham que reinventar a sua forma de atuação no mercado. Alguns deles podem, inclusive, sair desse ramo da construção em si para poder começar a prestar serviços. Serviços de engenharia, serviços de arquitetura, enfim, tem outras alternativas que acabam tendo que ser utilizadas, mas o negócio Esse, pode se reinventar, né? esse é um ponto fantástico que você está trazendo, Giba, porque essa reinvenção do negócio é uma coisa fundamental para o empresário que, nitidamente, numa situação de crise, alguma coisa ele não está fazendo direito, não é possível que ele não consiga ter uma reflexão mínima e não buscar na atividade dele alguma coisa que possa ser feito melhor ou que possa e deva ser feita completamente diferente, que é o que você está colocando aí. Eu tive um cliente uma vez, que uma família, tinha mais de 10 familiares dividindo a participação na empresa, não tinham, e tinha que ter um alinhamento entre todos eles, vários com uma cabeça muito diferente. E um desses sócios, uma conversa comigo, ele falou, cara, Pedro, a minha visão como sócio e como empresário, ele tinha outros negócios, inclusive. Foi uma empresa, inclusive, que a gente não pediu a recuperação judicial e ajudou a reestruturar sem precisar pedir a recuperação judicial, porque tinha um contexto e uma característica de vários elementos, como a gente está tentando entrar aqui aos pouquinhos, que deixava a gente meio na dúvida e acabamos evitando a recuperação judicial. Mas voltando para o ponto que é isso que você está falando, o sucesso daquela empresa ao longo de quase 100 anos que a empresa já tinha, foi se transformando a cada 10 anos, 20 anos, ela mudava completamente o que ela vinha fazendo. Então, embora ela tinha um histórico numa indústria de autopeças, inclusive, ela foi mudando, sim, muito. Quando você olha para trás, ela mudou muito. Ela começou fazendo uma coisa, depois foi fazer outra tal. Então, ele trazia esse histórico para tentar convencer, inclusive, os seus familiares, é por isso que eu estou trazendo essa história, para tentar convencer os familiares da visão que ele tinha muito forte, que eu gostei muito na época dele expor isso, da forma como ele expôs, com muito mais poesia e de uma forma muito melhor do que provavelmente eu estou pondo aqui, mas dizendo que, na visão dele, o papel do acionista é preservar o valor do acionista e, dentro do possível, fazer isso crescer com a atividade que for. É isso que ele tentava convencer os seus sócios na época, que insistiam muito numa única atividade que nitidamente não estava indo tão bem. O acionista tem uma empresa, tem um capital ali, tem seus vários stakeholders, mas se ele faz DVD, que é o exemplo que você está dando, ele não tem que olhar para ele e se ver como um fazedor de DVD, ele tem que olhar para ele e se ver como um empresário, que hoje faz DVD, que amanhã pode ter que fazer um empreendimento imobiliário. Então, assim, ele insistia muito com os sócios dele que aquilo que não está dando dinheiro, que não está funcionando, a gente tem que desapegar e fazer outra coisa que está funcionando. Ah, mas é que eu sou um empresário do ramo tal. Cara, se reinvente, vai para outro ramo, faz outra coisa, o ramo mudou. Esse é um ponto que acho que merece até uma live específica, porque senão a gente vai tratar só disso, mas esse é um ponto da reinvenção que é muito, muito relevante e é muito profundo. Não é um trabalho que ele tem muita técnica, mas tem muito não técnica e é difícil. Exatamente. Mas esse é um ponto fundamental. Eu gosto muito de você estar trazendo isso aí, você trouxe de uma forma muito boa. Então, e aí a outra etapa que a gente tem dessas discussões além disso, né, de ter que olhar essa variável do quanto que vale a pena você seguir com a tua própria atividade, ou qual é a capacidade de reinvenção desse empresário, o outro aspecto que a gente tem que estudar também é justamente como é que é o seu perfil de endividamento e o que você vai trazer para dentro desse foro de negociação da recuperação. Uma vantagem que a gente tenta mostrar também para os empresários
E aí, de novo, né, nós estamos falando aqui dos casos que a gente tenta fazer da melhor forma possível para solucionar efetivamente. Estamos usando a base de quem tem o que ser reestruturado. É que você consegue concentrar dentro de um único ambiente, que é esse juízo da recuperação, os processos e as discussões sobre os créditos e essa possibilidade de reestruturação. Então, empresários que têm aí uma multidiversidade de atuação no território brasileiro, que é gigantesco, né? São vários Brasis dentro do mesmo Brasil, até sob a perspectiva do próprio judiciário, porque cada estado também tem posicionamentos que Claro, são muito claro. divergentes, você tem ali uma possibilidade de ter um espaço comum em que todos ali têm uma oportunidade de nivelar conhecimento sobre o empresário, né? Acho que um dos grandes objetivos da recuperação é nivelar a assimetria de conhecimento que se tinha até então sobre o negócio e promover uma devassa maior ali na vida empresarial para tentar achar uma saída, né? Muito bom. Olha só, tem umas perguntas aqui, eu vou começar a entrar em algumas perguntas aqui. Uma Vai pergunta aqui lá. da Ana, por exemplo, é: quando não pedir a recuperação judicial? Então, assim, a gente está falando ser ou não ser, né? Pedir ou não pedir. Vamos começar pelo não pedir. Assim, qual é o extremo, num espectro de devo pedir e não devo pedir? Qual é as características que você bate o olho e fala, pô, isso aqui não vai pedir, não pode, faz mal, vai ser pior para você, ou não precisa? Quais são as características que você acha que são assim, extremo do não pedir? Não faz sentido. A resposta que o estudante de direito aprende na faculdade é depende, tá, Pedro? Sempre é o depende, assim, porque não tem uma fórmula mágica para dizer, se eu só tenho dívida fiscal, apareceu uma das perguntas aí, se eu só tenho dívida fiscal e esse é o meu maior problema, não vale a pena pedir? A minha resposta para essa pessoa Eventualmente vale, né? Depende. eventualmente vale, exatamente. Nós tivemos recentemente mesmo, foi esse ano, a ministra Nancy Andrighi era a relatora dessa discussão lá no STJ, que foi justamente a seção de direito privado com a seção de direito público discutindo de quem era a competência sobre os ativos da empresa em recuperação nas discussões fiscais. E aí o entendimento que o STJ acabou firmando nessa oportunidade, e é super recente isso, foi que é o juízo da recuperação judicial e não o juízo federal da constrição do bem, eventualmente. Então, o fato de ter uma dívida que seja de uma natureza não sujeita aos efeitos da recuperação não é o único critério que serve como base para se decidir como não pedir, né? Então, assim, a resposta pela negativa, ela é difícil, porque você não tem ali efetivamente um rol para elencar de todos os elementos que têm que ser considerados para não entrar. Você tem uma diversidade de fatores que têm que ser levados em conta para se tomar a decisão efetivamente se cabe ou se não cabe. Então vamos lá, eu tenho três elementos aqui para a gente explorar. Tal, podemos fazer isso? Vamos entrar Lógico, neles? vamos lá. Então tem três elementos, vamos um por um aqui, e aí as pessoas podem ir incrementando aqui. Então, dívida fiscal falamos, é isso? Depende. Tudo você depende, eu sei, mas dívida fiscal, eventualmente você tem um problema de construção de bens, etc. A recuperação judicial pode te ajudar numa blindagem, mesmo que temporária, para você se reerguer e diminuir essa simetria de informação e trazer outros credores para a mesa também, certo? Certo. E acrescento só mais uma coisa aqui, Pedro, que a gente está justamente vivenciando esse momento no Brasil. Nós temos dois projetos de lei que estão lá na Câmara, que já foram apresentados e que têm a possibilidade de serem votados, ainda mais numa situação de urgência como essa. O meu sócio Ivo Weisberg participou diretamente disso junto com o deputado Hugo Leal. Os dois projetos foram apresentados pelo deputado Hugo Leal. E ali dentro, principalmente no projeto que tem um número, vou só falar o número aqui, só para o pessoal anotar aí, que é o 6229 de 2005. A ele foi apensado um projeto de 2018, que era o 10220 de 2018. E aí está tramitando como esse projeto para reformar a lei de recuperação e falência aqui no Brasil. E uma das coisas, teve a participação do Fisco, o projeto, acabei tendo a oportunidade de ir lá em Brasília também com o Ivo e participar um pouco dessas discussões, então pude acompanhar um pouco mais disso. E efetivamente o Fisco participou, o Fisco deu sugestões ali de alterações. Para quem está vendo a live aí, informações fresquinhas de Brasília, trazidas pelo Giba aí da reestruturação da lei de reestruturação, olha só. Exatamente. Fui para Brasília antes dessa proibição de deslocamento, aí, pessoal, só para ficar claro. Tenho certeza. Mas enfim, e aí dentro desse pacote você tem também medidas fiscais para as empresas em recuperação que podem ser benéficas para elas também.
É óbvio, não é para apostar num projeto e falar, pô, vou pedir porque uma hora vai aprovar e tudo bem, mas não é. É para ver que a importância da discussão sobre a reestruturação da atividade empresarial está também dentro da pauta de discussão do próprio fisco. Então, Uhum. assim, por isso que eu digo, esse não pode ser o único critério, mas vamos lá para os seus outros pontos. Então tá bom. Então, passamos o fiscal aí. O fiscal é capaz de vir perguntas ainda aí, porque isso aí é um problema muito grande para todas as empresas que estão em situação de distress, ou pelo menos 95% delas têm como fiscal um problema crítico ali. E é um problema que essa falta de branco e preto ela acaba tendo muita dúvida na cabeça das pessoas. A Flávia Braga, que entrou aí, é advogada tributarista e é super inteligente, pode fazer alguma pergunta Façam tributária. perguntas aí, testa o Giba aí. Eu não tenho obrigação de acertar nem de responder nada, então o problema é do Giba. Pô, Vamos lá, mas é dívidas prova? trabalhistas. Hã? É Não prova para entendi. mim? Não é prova, não, mas você que Total. chamou aí a atenção do assunto. Então, dívidas trabalhistas. Qual que é a sua visão sobre dívida trabalhista para pedir ou não pedir na recuperação judicial? Pois é ótima a tua pergunta, porque a gente está vivenciando um momento muito diferente envolvendo recuperação judicial e dívida trabalhista, principalmente aqui em São Paulo, tá? Eu advogo bastante aqui em São Paulo, mas advogo também em outros estados, o que me dá a oportunidade para poder aprender um pouco mais sobre tudo isso. No campo trabalhista, Pedro, se você estiver lidando com uma ideia de uma recuperação extrajudicial, o nome é ruim, né? Ele é equívoco, porque ele dá a ideia que você não vai usar o juízo, mas não é. Acabou sendo a última coisa da lei quando ela foi elaborada em 2005, e é um procedimento que tem que ser submetido ao juízo. Se chama de extrajudicial porque o plano tem que ser feito antes da entrada em juízo, mas tem que usar o juízo do mesmo jeito. A extrajudicial não serve para trabalhista. Então, hoje, Devia ser chamada recuperação judicial uma recuperação, uma negociação extrajudicial não é isso? Uma negociação extrajudicial. é Tem que ser isso, negociação exatamente. extrajudicial. É isso aí, isso Então, mesmo. o extra, por exemplo, não entra o trabalhista. O trabalhista não Mas entra e não pode ser reestruturado. Na judicial, ele pode ser reestruturado. E aí é o único tipo de crédito que o legislador decidiu trazer uma forma específica de pagamento, né? Tem duas formas ali que o legislador acabou trazendo. A primeira é assim: os valores ali decorrentes de créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 últimos meses antes da data do pedido e até o limite de 5 salários mínimos por credor tem que ser pagos em 30 dias. E eu vou deixar aberto ainda aqui o quando é que tem que ser pago, de quando se conta esses 30 dias. E a outra forma que está disposta na lei é que o saldo, né, que na natureza estritamente salarial, ou o valor de honorários, esse ano a gente teve uma outra decisão do STJ, incluindo honorários de contadores, como trabalhistas também. Esses outros valores têm que ser pagos num horizonte de até 12 meses. A lei não fixou que são 12 parcelas mensais, não tem que ser em 12 vezes, tem que acontecer em até 12 meses. E aí a dúvida que vinha era de quando? A resposta era muito simples e muito objetiva até 2019 em quase todos os estados do Brasil, que era a partir da homologação do plano. O que significa isso? Meu plano foi aprovado na Assembleia Geral de Credores, o juiz fez lá a sua análise se podia ou não conceder a recuperação judicial para aquele devedor. Visto tudo isso, ele fala, beleza, vamos embora. O prazo ali dos 12 meses ou desses 30 dias começaria a contar a partir dessa decisão do juiz, então. Beleza, São Paulo vem em 2019 com um enunciado do Tribunal de Justiça, e aí os enunciados acabam tendo uma característica até de reforma da lei, sem ser uma reforma da lei, porque é o judiciário entrando no legislativo, né? Eu vejo que o pessoal critica muito o executivo por se meter nos outros poderes, mas na nossa realidade brasileira, saindo da Disneylândia das ideias, o fato é que os poderes são assim intrometidos uns nos outros o tempo todo. Bom, São Paulo veio e dispôs o seguinte: esse valor dos trabalhistas, para serem pagos em 12 meses, tem que ser contados do fim dos 6 meses de suspensão das ações e execuções. Ou seja, São Paulo botou um limite de pagamento, que é 18 meses. Os 6 meses da suspensão das execuções e ações, mais os 12 que estavam previstos na lei. Não está na lei isso. E aí imagina o empresário, e lá na PUC nós fizemos esse levantamento, né?
Em São Paulo, a gente viu que o prazo que você tem para ter um plano de recuperação aprovado, o prazo Na mais média, veloz, assim, na mediana, na verdade, né, os casos que mais aparecem no meio da pesquisa, chegou ali a 420 dias, em torno de 420 um ano e dias. meio. Pois é, já estamos falando de um ano e meio na largada, né? O que você está obrigando no final das contas é que esse empresário tem que fazer um pagamento fora do que a projeção que alguém como você, que é muito mais capacitado do que eu para calcular fluxo de caixa, vai ser capaz de entregar. Então, essa é uma variável que a gente tem que levar em conta a depender do Estado. A dívida trabalhista pode ser reestruturada na recuperação judicial e pode ser bom? Pode. Inclusive, a aplicação de deságio já foi enfrentada pelos tribunais e é aceita também. Então, se você tem um espaço para poder negociar com os credores trabalhistas de um modo concentrado, a recuperação judicial é uma alternativa. Sindicato pode participar, o Ministério Público do Trabalho pode acompanhar, é um processo aberto, né? Então, você tem transparência e você tem a possibilidade de colocar elementos econômicos que fazem diferença. Para contrapor um pouco aí, eu já tive algumas situações onde a empresa tem dívida trabalhista, é uma dívida relevante no seu rol total de credores, de endividamento, mas eventualmente não é a principal. A empresa tem um excelente, até já tinha falado isso com você antes, a empresa às vezes tem uma excelente relação com o sindicato, com os próprios funcionários que são os autores dessas eventualmente ações, ou que são as partes que estão ali para receber, né, uma rescisão que foi feita, não foi paga e tal. Então, a empresa muitas vezes poderia negociar diretamente com esses funcionários, com o representante dos funcionários, com o sindicato, e conseguir condições de negociação melhores do que, eventualmente, a própria limite da lei de 12 meses, isso sem entrar na elucubração do Estado de São Paulo de reduzir ainda mais, de estreitar ainda mais esse prazo. Então, eu já tive algumas situações onde a recuperação judicial não era o remédio, especificamente para a dívida trabalhista, não era o remédio ideal para negociar aquilo. Porque a recuperação judicial, você tem que sentar na mesa para conversar com essa turma toda, que você falou aí no início, na sua abertura. Você vai ter que. É um processo que traz todo mundo para a mesa, dentro das regras aí, previstas na lei, diminui essa simetria de informação, mas você não deixa de ter que sentar na mesa, de conversar e de ter um esforço ali de comunicação. Então, em algumas situações, eu já olhei para isso e falei, olha, isso aqui é melhor a gente sentar e conversar com os caras, de repente eles topam, e aí você não precisa forçar nada, usar a lei para isso. Posso te dar uma alternativa a esse contraponto? Pode. Aí eu acho que uma das propostas que podem ser levadas, Pedro, e a gente tem alguns casos que já discutiram isso e que o judiciário acabou autorizando, é colocar opções no plano de recuperação. Porque assim, a forma padrão de pagamento vai acabar sendo aquela que está disposta na lei, essa daí que a gente falou lá dos 12 meses e dos 30 dias. Mas ao mesmo tempo, o direito disponível do trabalhador está lhe dado, da mesma forma como ele poderia fazer numa reclamação trabalhista, de dispor sobre o salário dele, sobre os prazos e tudo mais. Então, uma possibilidade que eu vejo é que assim, o plano pode oferecer opções. E aí, o que eu estou falando, para usar um exemplo prático? Uma está dentro dos 12 meses, a outra não. Isso. E outra, os valores podem ser diferentes, né? Porque no final das contas a gente está falando o seguinte: se eu tenho que te pagar num prazo mais curto, isso significa também que o valor que você tem a receber talvez tenha um deságio maior. Se você me der mais prazo, seu dinheiro tem que ser mais remunerado no tempo, e isso pode fazer com que... É um bom contraponto. É isso. Acho que é uma alternativa que você tem. Muito bem colocado. O meu medo é que aí o judiciário às vezes quer dar opinião sobre isso, né? E se eu não tiver na recuperação judicial, eu consigo negociar com o sindicato sem precisar da opinião de mais ninguém. Pois é. Mas, cara, hoje em dia todo mundo dá opinião sobre cloroquina, né? Sem nem saber o que é isso exatamente. Então, é isso. Vamos passar para o próximo, senão a gente não termina aqui. Fala aí. Então vamos lá. Eu vou para um aqui que é o quê? Que é pedidos de falência. A empresa está com uma enxurrada de pedidos de falência.
Qual que é a solução? É necessário a recuperação judicial ou dá para fugir, ou dá para não precisar da recuperação judicial, mas ainda assim conseguir dar a volta nos pedidos de falência, numa situação muito crítica? Acho que assim, esse exemplo que você usou é um exemplo complexo demais, né? Porque se o empresário está numa situação em que ele já tem uma enxurrada de pedidos de falência, se ele está sofrendo com isso, significa que nós estamos no trem desgovernado, porque a situação está puxando um problema atrás do outro, e aí efetivamente você não tem muito o que esperar de positivo daquela atividade empresária numa situação como essa. A recuperação judicial pode ser uma resposta para isso, porque um dos mecanismos da lei que está disposto lá é que ela serve como resposta para você evitar que tenha falência decretada, desde que você não tenha obtido outra recuperação judicial e tudo mais. Mas numa situação como essa, Pedro, eu acho que assim tem que se levar em conta uma série de fatores. E aí, muitas vezes, ser honesto até e largar a mão do que está sendo feito com a atividade empresária pode ser uma resposta. A gente tem muito receio no Brasil de usar a falência mesmo, né? E usar a falência como um mecanismo para poder resolver de uma forma honesta e justa a atividade empresarial. Nós temos alguns casos no escritório de autofalência, ou seja, o empresário olhou e viu que não tinha como reestruturar a atividade. E aí ele também não queria se reinventar nem nada e falou, bom, o caminho tenho que pedir minha própria falência, a tal da autofalência. Mas, assim, existe uma resistência muito grande, porque a nossa cultura também não é uma cultura de devedores. Em sala de aula eu também comento com os meus alunos, tem um autor do século XIX, o Alexis de Tocqueville, que era um francês que teve um tempo que ficou lá nos Estados Unidos, escreveu um livro de 2 volumes lá, Democracia na América. E ele está estudando para falar assim, por que os Estados Unidos estão dando certo? O que está acontecendo aqui? Que eles estão vindo numa pujança alta e eles estão conseguindo ganhar um espaço maior. E aí um dos elementos que o Tocqueville fala, ainda no século XIX, imagina, ele fala o seguinte, ele fala, cara, aqui é uma terra de devedores. A galera deve, é isso aí, não tem prisão para eles, como acontece em alguns países da Europa, não tem penas mais severas, mas faz parte do ciclo de desenvolvimento do capitalismo deles a falha, o erro. E com o erro se aprende. O Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos falando para todos os americanos que ele faliu 4 vezes. Ele fez questão de falar isso para poder mostrar o seguinte, falar, olha só, esse país, desculpa o português, mas esse país é tão foda, na opinião dele, que ele foi capaz de dar a volta por cima pelo menos 4 vezes. Eu vi que minha mãe entrou aí, desculpa, mãe, por falar a palavra. Mas, enfim... Ela vai te perdoar, com certeza. Você tem uma característica muito diferente. O Brasil não tende a enxergar o fracasso da atividade empresarial e fracasso, talvez, de um modo geral, dessa mesma forma, né? Então, você tem o tabu, a conversa do domingo lá entre a família, até para pedir a recuperação judicial, é um tabu, porque o empresário tem medo para falar assim... Quanto mais a autofalência, né? Pois é, exatamente. E aí eu vejo o seguinte, existe uma carga de preconceito também por parte até dos membros do judiciário, porque eles são seres humanos como qualquer um de nós, tão capazes como qualquer um de nós. E as percepções que eles têm também são nessa linha, né? Então, é isso que é complicado. Uma pergunta que surgiu aqui, se ele responde com o próprio patrimônio. Exatamente, depende muito da situação, mas lá ele pode ter que responder também. E o fato é que aqui no Brasil, por essa nossa carga cultural, a chance que ele vai ter ainda de ter o patrimônio dele atingido é muito maior. Mas está dentro desse bojo dessa diferença cultural que eu vejo, né? Então, assim, ter muitos pedidos de falência é o critério? Ele é o critério para você repensar tudo, né? Tudo que está acontecendo na tua vida e no teu negócio. E aí, talvez a recuperação judicial seja um freio para poder respirar um pouco, tomar um pouco de fôlego e achar um caminho para resolver o problema. Mas em outras situações pode não ser. Fantástico. Então vamos para o próximo aqui. Execuções. Esse aqui também dá para falar bastante. Esse da autofalência ele merece também, é outro que merece uma live só dele, né? Mas vamos falar de execuções, então, que é uma outra medida de cobrança de um credor, né? De falência que não deveria nem sequer ser uma medida de cobrança, né? Mas também acho que isso aí execuções é um elemento que leva mais a concluir, devo pedir a recuperação judicial ou
tem remédios diferentes também para lidar com isso? Pode ser. Uma das coisas que a gente sempre coloca, Pedro, e eu acho que está ligado de novo à pergunta dessa live aqui que você colocou, o pedir ou não pedir recuperação. Uma das coisas que a gente sempre tenta colocar, e fala isso sempre, né, para discutir, e aí, você tentou conversar com o teu credor? Você tentou negociar ou não? Porque aquele problema é igualzinho no ambiente familiar, né? O filho fez alguma coisa errada, ele tem medo de falar com a mãe e não conversa, e quer tentar consertar de qualquer jeito ali, às vezes do pior jeito possível, e não tem uma solução. O empresário muitas vezes chega nesse impasse também. Ele percebe que tem alguma situação errada na empresa, mas esse processo da aceitação do problema e depois o processo de entender em que aspectos ele fracassou para que ele possa melhorar, porque o fracasso faz parte do nosso aprendizado, ele acaba sendo um processo muito tortuoso e geralmente o que a gente vê é que eles nem tentam fazer essas medidas extrajudiciais para resolver o problema. Muitas vezes você mesmo como assessor financeiro acompanha isso. Você entra na jogada para poder tentar extrajudicialmente resolver aquele problema que até então o empresário não conseguia resolver ou achava que não tinha solução, né? E aí as execuções começam a surgir. Quando essas execuções começam a asfixiar o caixa da atividade empresarial, desse empresário ou sociedade empresária, isso vira um problema efetivamente. E aí, muitas vezes, esse empresário chega para a gente já falando: olha só, eu estou sem dinheiro, eu não consigo pagar minha folha de funcionários porque eu tomei um Bacenjude na minha conta e aí ferrou tudo. A recuperação judicial é um mecanismo para poder abrir um espaço de rediscussão desse assunto, porque as execuções ficam suspensas e aquela penhora, né, que é um efeito de construção judicial sobre aqueles valores, essa penhora para de produzir os efeitos dela. E aí você tem um outro espaço para poder discutir isso. De novo, né, tem que ser um ambiente muito bem aceito ali por parte do próprio empresário para ele entender que pedir a recuperação significa que ele tem que negociar com alguém. Ele tem que começar a puxar esse outro caminho que talvez não faça parte da característica pessoal dele. Às vezes ele é um baita empresário, sabe fazer muito bem o negócio dele, mas essa característica de enfrentar o problema, ele não tem. Ele tem dificuldade para demitir funcionários, ele tem dificuldade para chamar a atenção da sua equipe, ele tem dificuldade para poder debater com seus credores. E faz parte, né? E é por isso que os assessores aparecem ali para tentar, de alguma forma, conduzir isso de um modo melhor. Muitas vezes precisa ali, talvez ele, não é que ele tem essa dificuldade de forma inata, né? Mas às vezes, realmente, depois de tantos anos fazendo uma mesma aposta, se desgastando ali com esses stakeholders, ele acaba falando: poxa, não dá, eu preciso de um sangue novo aqui para lidar com essa situação e às vezes até por não ter sido parte envolvida na criação daquele problema, consiga conduzir um diálogo mais fácil, né? Além de, obviamente, ser um outro profissional com experiência, né, de ter vivido aquela situação dezenas ou centenas de vezes, que sabe melhor como lidar. Então, de fato, é isso. Então, execuções também tem luz no fim do túnel, dá para tentar dar a volta sem necessariamente ir para a recuperação judicial, mas também, se não der, temos que ir para a recuperação judicial, né? É uma alternativa. E só para complementar, Pedro, aproveitando a brincadeira do Notícias Frescas de Brasília, é que na semana passada o deputado Hugo Leal apresentou um outro projeto de lei, que é o projeto 1397 de 2020, que é um projeto ali que tem tido uma comoção muito grande na comunidade jurídica, principalmente, porque ele trouxe uma ideia de uma suspensão total das execuções durante um período de 60 dias. E aí trouxe ali outros aspectos também, algumas reformas da Lei 11.101, tem alguns outros assuntos, mas vou focar só nesse primeiro bloco. Uma das coisas que ele trouxe ali para se debater, a preocupação talvez que está por trás daquilo, é muito parecida com essa que a gente está ouvindo dos profissionais de saúde, que eu não tenho condição nenhuma de avaliar aqui, só escuto o que eles estão falando, né? Que é de tentar também evitar que haja um pico de demanda no judiciário por parte de ações revisionais, ações de discussão de desequilíbrio contratual, ações de força maior. O objetivo maior foi tentar parar tudo no aspecto só de execuções, tá? E outra coisa que ele também deixou bem claro lá, são só aquelas que tenham fato gerador a partir de 20 de março de 2020.
Ou seja, quando começaram a surgir os decretos de fechamento dos estabelecimentos e dessa mobilidade reduzida também. Então, uma das coisas que se pensou foi tentar evitar que haja um movimento muito grande de ações no judiciário e apresentando esse projeto de lei, a ideia é, durante 60 dias, devedores e credores tentem negociar, tentem achar fora do judiciário mecanismos para que vocês possam solucionar os seus problemas. Até o conceito que o legislador está tentando trazer ali é de agente econômico, não é mais um conceito de empresário ou sociedade empresária que está na lei. Só que, de novo, para acessar a recuperação judicial, hoje em dia, só aquele que é considerado empresário ou sociedade empresária. Então, assim, é mais um projeto aí que tem que ficar no radar, porque ele pode ter um impacto direto também nesses processos de execução. O que eu estudei, o que eu li, aprendi minimamente sobre essa ideia dos 60 dias aí, eu achei formidável. Confesso que não critiquei os detalhes disso, mas eu achei formidável você poder, e obviamente eu tenderia a pedir para o legislador fazer um prazo maior do que 60 dias, mas porque o trabalho em 60 dias é muito corrido para conseguir convergir aí em negociações. Mas eu acho muito inteligente e útil para o ambiente de negócio o Brasil poder, num momento de crise, de incapacidade de cumprir alguns contratos, tal, o empresário poder ter uma sala, uma antessala aí para tentar negociar antes de fato ter que escolher, porque, de novo, voltamos no Hamlet, do ser ou não ser, né? Por que tem que ser binário, né? Por que ou eu sou ou eu não sou? Por que eu não posso ter um período, uma previsão legal de uma negociação que eu tento e consigo suspender as execuções, e se não der certo, aí sim eu embarco na recuperação judicial, alivio o judiciário. Se o grande problema, se o grande mal daquela situação de crise da empresa for, digamos, a assimetria de informação, que você já colocou também, é uma oportunidade de reduzir essa assimetria, quer dizer, tem um monte de coisa. Mas vamos ver como é que finaliza isso daí, né? Pois é. E fato é, né, Pedro, que assim, é um exercício de futurologia, porque o mundo mudou. A gente está diante de uma situação que não aconteceu em nenhum outro momento. E quando eu digo o mundo mudou, eu não consigo dar a resposta seguinte no que ele mudou, ou o que ele se transformou efetivamente. Eu também não tenho essa resposta. E dessa mesma forma, a gente tem visto essas discussões no legislativo. É uma tentativa de se buscar alguma coisa que possa evitar problemas maiores e crises maiores também. Então, assim, o que está lá nesse projeto é contra medidas executivas, não contra qualquer ação. Não é para prejudicar o trabalhador, não é para parar de pagar todo mundo, não é para isso. É para a gente tentar orientar, tal qual a orientação do fique em casa quem pode, né, quem tem condições de ficar em casa, é a orientação do renegocie. Aqueles que têm condições e tal, ou mesmo que antes achavam que não tinham, se reinvente e tente renegociar. Evite esse acesso ao judiciário, porque senão o judiciário, que já é abarrotado de demandas, não vai conseguir dar conta também, né? Perfeito. Vamos avançar aqui. Então, mais um parâmetro aqui de análise. Perfil da dívida financeira. Perfil da dívida financeira. Então, acho que estamos falando de estruturas de garantias, aval, eventualmente. Como é que você olha isso? Vai ou não vai? Pede recuperação judicial ou não pede recuperação judicial? Pois é. Vou pegar o gancho aqui porque teve alguém que fez uma pergunta sobre ME, tá? ME e EPP. E aí eu acho super interessante, porque os dados de recuperação judicial no Brasil mostram para nós, pelo menos até hoje, que a recuperação judicial não serviu para o ME e EPP. Então, microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Esse microempresário ou empresário de pequeno porte, ele não conseguiu acessar esse sistema da empresa em crise. Então, a gente tem uma dificuldade grande. E se for pegar, a GV tem um estudo comandado pelo professor Ari Oswaldo Matos Filho, que dá nome para um dos grandes escritórios de advocacia do Brasil. Ela fez um estudo sobre o perfil, a radiografia das sociedades limitadas em São Paulo, de 10 de janeiro de 1993 até 10 de janeiro de 2012. E aí, o que eles conseguiram levantar foi que a realidade das sociedades limitadas que a gente tem no estado de São Paulo, e é o estado que concentra o maior número mesmo de sociedades limitadas, né, é uma realidade absurdamente alta de ME e EPP. A gente está falando ali em torno de 63% das empresas registradas na JuSesp como microempresas ou empresas de pequeno porte.
Então, assim, tem um giro da economia gigantesco em torno desses agentes. Existe um projeto que também está tramitando no Congresso para reformar e para fazer uma legislação específica só para o MEI-EPP, porque hoje realmente a gente está numa situação de carência. A forma como a Lei 11.101 de 2005 foi estabelecida não se apresentou como suficiente para resolver esse problema. Então, assim, quando a gente vai para a tua pergunta, o tipo do perfil de endividamento e endividamento financeiro, né? A gente percebe que no âmbito dessa discussão para os MEI e para os EPP, microempresas e empresas de pequeno porte, ou microempresários individuais, essa discussão ela acaba sendo sofisticada demais para os problemas que eles têm, porque muitas vezes ali existe uma comunicação muito umbilical entre o próprio empresário, como é no caso do MEI, né, o microempresário individual, e o seu negócio, a sua atividade. Às vezes não tem nem separação de personalidade jurídica, que é o caso do MEI. O empresário individual não é diferente do CPF dele. Mas esse é um capítulo. Também mereceria uma live só para discutir isso aqui no Brasil. O outro capítulo diz respeito justamente a essa parte do perfil de endividamento, né? A gente faz uma análise, Pedro, para poder pensar o seguinte: a recuperação judicial da forma como está hoje, em regra, não funciona para poder defender os coobrigados. Avalistas e fiadores, eles não são protegidos a não ser que eles também sejam empresários ou sociedades empresárias que possam entrar ali naquele sistema da lei. Se eles não forem, se é o acionista que assumiu essa figura de fiador, de avalista ou de terceiro coobrigado, o processo da recuperação judicial, aí a suspensão das ações e execuções, por exemplo, não atingem ele. Então, diante de uma situação como essa, pode ser que a atividade empresária seja protegida, só que ele, como avalista, não consiga isso. A gente tem 2 decisões do STJ, são só 2, não é súmula, não é recurso repetitivo, não dá nem para dizer aquela palavrinha que a galera gosta, jurisprudência, nem isso é. Mas são 2 decisões do STJ que liberaram o avalista pela novação do plano. Mas são 2 decisões que estão contra o que é o próprio sistema que está disposto na nossa lei, que é no sentido de não liberar esse garantidor. As reformas da lei têm propostas sobre isso também, né? Mas a realidade hoje é que, a depender desse perfil de endividamento, não adianta ir com a cabeça de achar que vai se proteger, porque não foi feito para isso o sistema. E voltando nesse assunto do micro e pequena empresa, é verdade que hoje em dia, pelo menos no Brasil, a gente vê muito empresas médias ou até grandes, quando é de uma família, de um dono e tal, normalmente ele está com aval pessoal e tudo mais. Nas micro e pequenas empresas, quase 100%, qualquer dívida que ele tomou ali tem a assinatura dele do CPF. Então, no fundo, é a mesma coisa, ele não consegue buscar alento na lei, de fato, né, para se proteger e buscar uma negociação, e a previsão da lei é uma negociação fixa, não lembro agora o prazo e tal, mas realmente é insuficiente. Quando uma empresa muito maior do que uma pequena microempresa está aprovando um plano com deságio, com prazos de 10, 20 anos, o micro e pequeno empresário está ali amarrado numa condição que é muito menor do que isso, muito pior do que isso, realmente não resolve a vida dele. Só para fazer um parênteses, o capítulo específico da microempresa e empresa de pequeno porte, ele é uma faculdade de quem está classificado dessa forma. Então, não significa que, por ser microempresa ou empresa de pequeno porte, eu sou obrigado a seguir o rito do que está lá, que é já apresentar o plano antes e tal. Eu posso usar a forma comum, ordinária ali de recuperação judicial. Só que o problema Mas é o que você falou. É o que você falou. Ele não tem estrutura para encarar uma negociação dessa, né? O cara que deve, sei lá, 5 milhões de total de dívida, 1 milhão em cada um dos 5 maiores bancos do Brasil, ele não tem nem com quem falar, não vai nem o advogado do banco lá na Assembleia. É isso mesmo. Para discutir 1 milhão. E aí é um problema que, como você colocou, não é um problema só do player devedor, né? Não é só desse jogador que é o devedor nessa negociação total em sociedade. É um problema, inclusive, dos credores. Porque o credor também despreza isso nesse sentido, de não dar esse grau de atenção, de não se aproximar tanto. E aí os meios ali extrajudiciais acabam sendo os caminhos que são tentados, pelo menos por esse empresário, e no limite ele vai ter que passar por um procedimento mais agressivo, seja se defender de uma execução, seja eventualmente o pedido de falência mesmo.
Giba, vamos lá. Eu tinha aqui, ó, 13. Eu tinha 13 elementos aqui para discutir, mas obviamente não dá tempo de falar essa nossa live. Eu vou soltar um material aí depois no Turnaround falando esses 13 elementos, tal, como é que eu enxergo cada um deles. Mas acho que a gente conseguiu focar nos muito relevantes aqui, talvez os mais relevantes, e contando com a sua sapiência aí profunda de todos esses assuntos aí. Mas, vamos lá, não ri não. Mas para a gente ir encerrando a nossa live aqui, porque senão o Instagram corta a gente aqui. Um último item aqui, que é a reputação do acionista. A reputação do acionista é muito importante. Esse é um dos grandes motivos desse dilema no Banco, como você está falando. É uma questão legítima, quer dizer, não é só uma questão de pessoal, de imagem, de ego, é uma questão legítima de a empresa sofrer, né, com os seus outros stakeholders, com os seus clientes, com os seus funcionários, de estar numa situação com o carimbo da chancela ali da recuperação judicial. De fato, pode afetar e muito, em alguns casos, a capacidade da empresa de se reerguer por ter, no Brasil, né, temos que tratar dessa premissa, não estamos nos Estados Unidos do Trump, de ter um prejuízo na sua capacidade, na sua atividade, de fato. Clientes não querem mais comprar da empresa, ou que por uma questão de compliance legal, dependendo da atividade da empresa, vários clientes não podem mais fazer pedidos, compra lá. Então, essa questão da reputação do acionista, essa reflexão dele, é um elemento dos 13 que eu tenho aqui, é fundamental, né? E acho que com isso a gente volta para o começo da nossa live, né? Que é aquela dor, daquela reflexão, daquela dúvida. Como é que você enxerga isso, para a gente tentar fechar aqui? Esse é um ponto que muitos clientes trazem isso como um problema efetivamente, Pedro. Porque, assim, o ponto dele, ele coloca assim, só que se eu pedir isso, eu vou ser o falido. Aí, quando eu sair para almoçar com a minha família no final de semana no restaurante e tal, vai todo mundo ficar falando, ou vão comentar, principalmente no interior, né, em sociedades mais provincianas, assim, talvez não tanto aqui na capital. Mas tem esse medo e essa coisa da exposição a um procedimento que parece ser um procedimento ali que quem tocar nele vai apodrecer junto com ele, sabe? A gente tenta explicar que não pode ser visto dessa forma. E aí a credibilidade do empresário conta como um fator super decisivo para o sucesso disso. Ele tem que ter confiança, ele tem que saber o que ele fez durante a vida dele também. Ele tem que saber que se ele foi um cara que agiu da melhor forma possível, não é isso o que vai fazer com que a imagem dele seja prejudicada. Pelo contrário, às vezes é resistir a fazer o pedido que pode piorar. Porque muitas vezes ele está ali com dificuldade para pagar a folha, com salários atrasados, tomando penhora de faturamento, tomando renajude com os carros sendo recolhidos, ações de busca e apreensão e tudo mais, e ele está evitando usar esse remédio, e, de novo, a recuperação judicial é um remédio, né? Um remédio muito amargo, que ele acha que aquilo lá ele não deve tomar, não deve ser uma coisa que deve ser a solução para ele. E aí, diante de uma situação como essa, precisa ser todo uma conscientização mesmo do empresário para entender que se ele pisar nesse campo da recuperação judicial, existem regras ali para poder participar desse jogo, só que elas podem ser regras que vão trazer uma perspectiva melhor para o negócio dele. Então, assim, sempre a gente tenta explicar que não deve ser visto por essa perspectiva só reputacional, porque senão ela pode trazer ali elementos muito nocivos para o próprio desenvolvimento da recuperação. Fantástico. Então, Giba, vamos lá. Eu tinha 13 para falar aqui, a gente passou por, deixa eu ver aqui, 5, 6, com a reputação, 6 elementos, então a gente conseguiu cobrir bastante, acho, praticamente metade aqui. E para fechar nesse da reputação, eu concordo com você, quer dizer, a gente tratou aqui de outros 5 elementos que a gente consegue, dentro, obviamente, das incertezas que existem, não só no judiciário, nos 3 poderes, nos 4 poderes, como você falou, no Brasil em si, em exercer atividade empresarial no Brasil, então tem uma série de incertezas,
Mas esses outros 5 elementos que a gente trabalhou aqui, discutimos, eles têm uma tecnicidade maior, né? Na minha visão, pelo que a gente discutiu aqui. A reputação é um assunto que é muito, talvez, subjetivo, tal, e às vezes vira um obstáculo no raciocínio, né? Um viés no raciocínio de quem está ali na pele de que tem que fazer esse pedido da recuperação judicial ou não. Então, assim, acho que a minha mensagem e acho que você está concordando aí, pode complementar, a minha mensagem não deixe um receio excessivo de que a reputação seja o maior problema nesse pedido, impedir você de, tecnicamente, concluir que tem que pedir e fazer o pedido, porque aí o remédio é melhor você ficar vermelho uma vez e reconstruir e se reerguer 4 vezes, como o Trump fez, do que ficar amarelo para sempre. E para mim o fechamento é esse. Pedir ou não pedir a recuperação judicial, se concluir tecnicamente que tem que pedir, tem que pedir. Não resista. É isso aí. É isso. Concluímos, então? Exatamente. Concluímos, cara. Obrigado. Então, ótimo. Então, obrigado a todos que assistiram aí ao longo de toda a live. Vai estar disponível no canal do Turnarounders. Então, Giba, você vai ficar famoso aí. Muitas gerações vão assistir você. Nossa. E muito obrigado. Acho que foi bem produtivo, bem útil. Tentamos endereçar algumas questões aí, não deu para endereçar todas, mas a gente também pode endereçar na sequência no canal do Turnarounders. E, Giba, continuamos nos trombando por aí. Exatamente. Um prazer. Obrigado, boa Páscoa obrigado a todo mundo. Boa Páscoa para você. Saúde. Valeu. Valeu, obrigado.